Olá primeiro, seja bem-vindo à nossa continuação da nossa aulinha. Então, a última coisa que nós falamos foi sobre os eóicos, pequenas unidades econômicas ali, autossuficientes, que justamente o aglomerado delas seria a fundação do que seria cidades-estado em algum momento. Lembrando que a economia, então, seria a administração desses eóicos, ok? Então, continuando, que cidades-estados merecem o destaque, cidades-estado merecem o destaque do mundo, aí no mundo grego, Atenas e Esparta. Por que essas duas? Porque elas tinham políticas tanto econômicas, tanto sociais, completamente diferentes, ok? Então vamos começar por Atenas. Atenas vai ficar conhecido justamente pela democracia ateniense, que vai ser uma coisa singular e ímpar no mundo nesse mundo da antiguidade, ok? Então, para a gente entender como funcionava Atenas, vamos começar pela sua sociedade. Tinha os eupátridas, que os eupátridas eles eram considerados aí os bem-nascidos, os nobres, então eles tinham privilégios por direito de nascimento. Então, era a camada, obrigatoriamente, era a camada mais alta, não é? E logo embaixo deles tínhamos os demiurgos, que era um pessoal que conseguia e conquistava os seus privilégios políticos pela riqueza. Então, eram comerciantes aí ricos que conseguiam destaque através da sua riqueza. Para não ser confundido com os metecos, pois os metecos eles eram estrangeiros, então eles não podiam nem ter posse de terra. Então, eles tinham pequenos comércios e viviam de funções aí artesanais, ok? E aí, por último, a parte mais numerosa, sem nenhum direito, eram os servos, chamados de tetas. No entanto, nem sempre foi uma democracia Atenas. Nesse momento aí, marcado inclusive pelo governo de um carinha chamado, de um legislador chamado Dracon, Dracon vai ter políticas severas que não vão ser favoráveis à democracia de forma alguma, garantindo privilégios. Apenas privilégios para quem já tinha privilégios. Então, o Solon, ele vai, que é um cara que vai ter um outro governo justamente após o Dracon, ele vai tentar aí reduzir essa severidade do que foi imposto por Dracon, nessas chamadas de reformas draconianas. E aí, mas ainda não é uma democracia. Quem vai instaurar a democracia ateniense, como ela será lembrada em algum momento, é um carinha chamado Clístenes. Ou Clístenes, depende da sua pronúncia. E aí, Clístenes, ele vai chegar e vai falar, ok, agora o povo tem participação política. E o povo também pode ser chamado da palavra grega de demos, ou tem uma pronúncia que acaba sendo demos também, mas demos, considerado o povo. E aí se consolida a participação política dos cidadãos em Atenas. Contando, né, nesse momento, uma democracia. Agora sim a gente pode contar que era uma democracia, com essas garantias da participação política. Acontece que, deixando claro, a participação política era um direito dos cidadãos atenienses. E o que era necessário para ser um cidadão ateniense nesse momento? Muito simples, você tinha que ser filho de pai e mãe ateniense e ser um homem com mais de 18 anos. Então, sim, as mulheres não tinham direitos nem privilégios políticos no mundo ateniense. E um destaque, essa participação política e talvez de estar até presente durante algumas decisões poderia acontecer, mas o voto e privilégio político era reservado apenas para cidadãos atenienses, que fica bem definido o que era. Um outro destaque que merece ser lembrado aí é o governo do Péricles. Ele vai ter um investimento em artes e ciência, que é como ele ficaria conhecido aí na história. Agora vamos para Esparta, bem rapidinho aí, para a gente engatilhar. E o que nós vamos falar sobre Esparta nisso aqui? Bom, Esparta porque é uma cidade completamente diferente, porque ao contrário da polis Atenas, que era voltada para a política e para essa democracia, Esparta vai ser um pouco voltada mais para as questões bélicas, mais para as questões militares e de guerra. Então, e como que era formado? Só pela formação da cidade-estado de Esparta já é bem diferente de Atenas. Então nós tínhamos os espartanos, que eles eram nobres de nascimento e era quem era reservado qualquer representatividade e privilégio político. Temos também os piriecos, que eram aqueles que tinham uma posição menor, que tinham liberdade limitada, porém desfrutavam do monopólio aí da produção e do comércio. Então já temos aí que os cidadãos espartanos era só a camada nobre. Aqui embaixo, no Pirecos, por mais que eles tinham uma liberdade, não era a mesma coisa que ser um cidadão espartano, ok? Tenham isso em mente. E embaixo, na última camada numerosa, eram os servos que cultivavam os campos, ok? Acho importante
duas formações políticas aí dentro do universo espartano. A Jerúsia, que era formada por 28 anciões, e mais 2 reis, e todos deviam ter mais de 60 anos. A gente sabe que isso é meio impossível, porque como é uma sociedade bélica, você sobreviver até 60 anos era meio complicado, né? Pois é. E com isso também tinha a Assembleia, que era chamada de Ápila, composta de espartanos com mais de 30 anos. Ou seja, representatividade política é o que eu falei, é só aquela camada nobre mesmo, não tem direito para mais ninguém, ok? E também tinha o Éfros, que eram magistrados eleitos por um período de 1 ano, que eles tinham um poder relativo até para intervir em ações e atitudes dos reis. No entanto, porém, como a gente acabou de ver nesse quadro final de como funcionava a sociedade espartana, a gente percebe que não tem a mesma participação política da democracia ateniense, ok? E esse sistema político privilegiava e garantia o poder de uma monarquia e principalmente dessa casta nobre que eram considerados os cidadãos espartanos de fato. Ok? Então, só isso para vocês terem isso em mente, que eram essa parte mais conservadora dos espartanos. E só para ter uma diferença, as mulheres, em questão de Esparta, tinham mais direitos do que as atenienses, que não eram consideradas nem cidadãs. Então, muitas mulheres, elas tinham, inclusive, algum treinamento militar para estar protegendo a cidade na ausência dos maridos, né, dos esposos, durante os períodos de guerra, o que não quer dizer que eram democracia, elas tinham todos os direitos e privilégios, mas só deixando claro aí, esse pequeno detalhe, essa diferença. Ok? E, novamente, aqui a gente tem uma coisa que vai ser igual nas duas, um tópico que vai ser igual nas duas cidades-estado, que é a questão dos servos. Os servos, que geralmente esses povos poderiam ser servos, né? Pessoas escravizadas, prisioneiros de guerra, e também acontecia a escravidão por dívida. Então, você deve para mim, você não tem como pagar, eu posso te escravizar. E isso vai ser uma coisa recorrente aí no mundo grego, vai aparecer bastante, e em Atenas aparecia isso, e aqui no mundo espartano também não é tão diferente. E só um detalhezinho que o material de vocês traz que eu acho interessante, que Aristóteles vai estar trazendo o escravo como uma propriedade, como uma ferramenta de outra pessoa, e que, né, uma pessoa que só vive para realizar o trabalho, ainda mais do outro, o Aristóteles vai dizer que essa pessoa não tem uma vida, essa pessoa não leva uma vida de merecer viver. Mas óbvio que isso é uma observação aí que acho interessante da gente pontuar do Aristóteles, ok? Então, essa questão dos povos escravizados, as grandes quantidades de escravos, vai estar marcado em todas essas civilizações, principalmente por escravos de dívida, e vai ter, inclusive, a gente vai observar consequências desse sistema escravista em Roma, quando a gente chegar lá em Roma, ok? Então tenha em mente, grava esse detalhezinho de como que funcionava esse sistema dos servos, como funcionava esses povos que eram escravizados, por muitas vezes por dívida, muitas vezes por dívida, e prisioneiros de guerra. Então, pessoal, a nossa aulinha é essa. Já vou convocar vocês para uma reuniãozinha no Zoom para fazermos exercícios, ok? Então, espero que tenham gaguejei muito. Espero que tenham gostado e até já. Tchau, tchau.